Na comissão de impeachment, nós fomos procurar, naquilo que a Record nos mostrou hoje à tarde, duas opiniões diferentes para que você possa também avaliá-las. O deputado Alex Manente, que é do PPS, ele diz que o advogado-geral da União, o Eduardo Cardoso, não podia fazer a defesa naquele momento. Quer ver? Dá uma olhada. Se a presidente recebeu um pedido de impeachment pessoal, ela não pode ter a defesa da União aqui nessa comissão especial. E isso tem que ficar registrado, porque certamente vicia qualquer defesa, porque se é pessoal, personalizado, pedido de impeachment, não pode utilizar o advogado-geral da União que defende ela em todos os sentidos. Decisão da presidência. Bom, o outro lado, o deputado do PMDB, Leonardo Pisciani, é interessante que o pai dele, que é deputado estadual no Rio de Janeiro, foi o responsável pelo desembarque do PMDB lá no Rio de Janeiro. O filho é ao lado da presidente Dilma em Brasília. Mas o deputado Leonardo Pisciani não concorda e diz exatamente o contrário. Basta uma leitura minimamente atenta do parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição para saber que o presidente da República não pode, no exercício do mandato, ser responsabilizado por atos estranhos à sua função. Portanto, se o presidente não está respondendo por um crime cometido no exercício da função, ele não poderia nem estar sendo responsabilizado, nem aqui, nem no Supremo, nem em lugar nenhum. Isso está escrito na Constituição Federal. Portanto, presidente, eu acho que em nome do princípio da ampla defesa, do contraditório e também do respeito à norma escrita no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, a Excelência deve decidir essa questão o mais rapidamente possível e darmos seguimento aos trabalhos. Bom, só um detalhe que, assim, deixando então as questões políticas de lado, vamos ver a questão técnica. Para isso está aqui um especialista conosco, um advogado especialista em direito eleitoral, já apresentei você, que é o doutor João Lopes de Carvalho. João, como é que a gente fica nessa questão, deixando a questão política de lado e olhando para o lado técnico? Para o lado jurídico apenas, né, Heródoto? Pois é, a Advocacia Geral da União existe para defender a União, para defender o governo federal, digamos assim, nas questões judiciais e nas questões extrajudiciais. Ao longo do tempo, acabou-se colocando o advogado-geral da União, em certos momentos, para advogar a favor das autoridades, por exemplo, da Presidente da República, quando havia um questionamento a respeito da validade de um ato praticado pelo governo. Então, se vinha, por exemplo, uma ação popular para questionar a nomeação de um ministro chamado Lula, poderia ser razoável que o advogado-geral da União atuasse em favor da presidente, porque ele estaria atuando em favor da validade de um ato jurídico praticado pelo governo. O problema é que, neste caso especificamente do impeachment, só há uma acusada, que é a presidente da República. E não se discute aqui, não está em discussão, a validade de nenhum ato jurídico praticado pelo governo federal. O que se coloca aqui é se a presidente individualmente praticou um crime de responsabilidade ou não. Então, realmente me parece inadequada a atuação do advogado-geral da União em favor da presidente Dilma, porque nós não temos aqui um ato de governo sendo defendido. Nós temos uma defesa pessoal, mas de interesse por exemplo, pessoal está da sendo presidente da acusado de República. pedaladas, não é um ato do governo. Não foi um ato do governo que determinou que a Caixa Econômica ou os outros bancos pagassem, como a gente mostrou ali, despesas, como entre elas com a Bolsa Família? Sim, é um ato do governo e a presidente só pode ser processada mesmo por atos que tenha praticado ou permitido que tenham sido praticados no governo. Quer dizer, ela não pode ser processada porque atropelou alguém quando estava andando de bicicleta. Não são essas pedaladas, claro. São outras. Mas o que eu estou dizendo é que há aqui uma acusação contra a presidente. Agora, seja aceita ou não essa acusação contra a presidente, disso não vai decorrer validade ou invalidade daqueles atos praticados. Em outras ações, em outros meios processuais, em ação de improbidade, etc., isso aí tudo pode ser anulado. Mas não aqui no processo de impeachment. Aqui não está em questão validade ou invalidade do ato jurídico. As pedaladas, segundo a Constituição Federal, nós temos lá no artigo 85 da Constituição
a previsão dos crimes de responsabilidade e uma série de espécies desses crimes. Uma das espécies é crimes contra a lei orçamentária. Mas e quando o advogado diz, bom, mas outros fizeram isso e não aconteceu nada? Bom, aí quem tem que julgar é o Congresso Nacional. São os deputados num primeiro momento, os senadores num segundo momento. E aí tem que descer a detalhes, não é? O que se diz, dizem os acusadores, então, aqueles que estão em defesa da presidente Dilma dizem que isso aqui é uma prática que já vem sendo feita há muito tempo. Os que estão contra ela dizem que nunca se fez por tanto tempo e com tal quantidade de recursos. Você se lembra, Heródoto, que ao final do ano de 2015, o governo teve que devolver à Caixa, enfim, fazer uma devolução de 55 bilhões de reais. E havia mais uns 17 para serem devolvidos também. É muito dinheiro. O que se diz é que nunca ninguém utilizou as pedaladas de uma maneira tão longa no tempo e utilizando tantos recursos. Bom, agora, suponha que haja, então, uma questão se o advogado-geral da União pode ou não estar lá defendendo a presidente Dilma. Qual é o foro para se discutir isso? Onde é que eu vou bater na porta para dizer que ele não pode? Ministério Público Federal, e isso pode ser questionado através de uma ação de improbidade contra a presidente da República e contra o advogado-geral da União. Veja que se nós temos aqui a Mas União... você pode anular essa sessão por causa disso? Não seria necessariamente o caso de anular a sessão. Seria o caso de cobrar a presidente e o advogado-geral da União por uma atuação indevida. Porque aqui, mais uma vez, como em tantas outras vezes, o que se coloca é essa confusão entre o público e o privado. Quer dizer, o advogado-geral da União é um funcionário público altíssimamente graduado. Mas a presidente também não é um funcionário público com mandato? Mas ela está defendendo o interesse pessoal dela. Ela não está defendendo a validade de atos da administração pública. Você deve se recordar, Heródoto, que nós tivemos, né, há algum tempo, o processo do Fernando Collor de Mello. Sim. Quem foi advogado do Fernando Collor de Mello? Foi advogado-geral da União? Não, foi algum procurador? Não. Foi um advogado particular chamado José Guilherme Vilela. Um advogado... Contratado por ele para isso. Respeitado, etc., que até faleceu em circunstâncias trágicas há uns anos, mas era um advogado particular, contratado pelo Fernando Collor. Foi ele que fez a defesa do Fernando Collor perante o Congresso. A presidente Dilma tem advogados particulares também contratados, que têm feito a defesa dela em várias instâncias, não é? Até mesmo... E por que teria optado, então, pelo advogado-geral da União? Olha... É uma questão mais política, para dar mais visibilidade, talvez para... Bom, o advogado-geral da União, o Zé Eduardo Martins Cardoso, é sem dúvida nenhuma um grande advogado, um grande jurista, tem que ser respeitado como tal. Eu até diria a você que de todas as figuras que têm circulado aí no meio jurídico e no meio político nos últimos meses em favor da presidente Dilma, é ele que tem ostentado mais credibilidade, tem tido um comportamento mais tranquilo, não é? Ele, por exemplo, tem criticado o juiz Sérgio Moro, mas quando o faz, sempre faz ressalvas, dizendo que é um juiz que tem que ter todo o respeito. Enfim, ele tem tido uma atitude mais adequada. Talvez por isso ela tenha tomado a credibilidade dele em favor dela ali no processo de impeachment. É discutível? Até pode ser discutível. Você sabe que se você acessar hoje o site da Advocacia Geral da União, provavelmente já como defesa, tem lá uma notícia lá nas principais notícias do site dizendo: a Advocacia Geral da União já defendeu não sei quantos funcionários, já defendeu o presidente Fernando Henrique Cardoso, já defendeu o presidente Lula, já defendeu a presidente Dilma em mais de 300 processos, em aproximadamente 300 processos, e faz lá uma relação de vários processos. Sim. Bom, é preciso saber se esses processos tinham realmente um questionamento de validade de ato jurídico praticado pelo governo, onde essa atuação pode ser até razoável, não é, do advogado-geral da União, não para defender interesse pessoal do presidente da República, mas para defender... Ou de quem quer que seja. Não, ou de quem quer que seja, mas para defender a validade dos atos praticados pela administração federal. Agora, aqui não se trata disso. Aqui trata-se de uma defesa pessoal da presidente da República num processo que é pessoal. Entendo.
Bom, vamos ver qual vai ser a repercussão no meio dos deputados que estavam lá, no meio dos deputados que não estavam lá também, né, mas que vão ser chamados no segundo momento para votar, provavelmente daqui a 15 dias, como lembrou o Coxo, que é quando a Câmara vai dizer se aceita ou não a abertura de impeachment contra o presidente Dilma. Né? Aí só aí que começa a rolar o processo, não é isso? Pois é, 15 dias ou menos, hein? Porque nós temos agora 5 sessões da Câmara Municipal para que a comissão apresente um relatório. O relator São 5 sessões. São 5 sessões. E o relator já disse que pretende até antecipar, pretende fazer antes dessas 5 sessões, o que significa que ele poderia fazer ainda durante esta semana. E a partir daí, votado o relatório na comissão, seja num sentido ou no outro, seja para levar o processo para frente ou arquivar, vai a plenário. Portanto, de qualquer jeito vai a plenário. Sim, de qualquer jeito, os 503 deputados vão ter que dizer sim ou não. Vão ter que dizer voto aberto. Voto aberto. Voto aberto? Quem for candidato a prefeito neste ano de 2016, vai ter que, e quiser apoiar a presidente Dilma, vai ter que ir lá no microfone e dizer voto contra o impeachment. Voto aberto. Voto aberto? Voto aberto. Voto aberto. Voto aberto. O voto secreto é mais confortável, né? Muito. Para algumas situações, muito. Aqui o voto será aberto. A sessão com certeza vai ser televisionada. Lógico, por mas nós vamos estar lá. Nós e outras todas vamos estar lá. Fato de grande relevância para o país. Claro, né? sem dúvida. E quem quiser votar a favor da presidente Dilma vai ter que fazer o país ali de vai viva parar, voz. vai parar e ficar todo mundo olhando. É claro que isso é uma coisa que também está a favor lá do governo, né? Ela não precisa que o deputado vá lá dizer estou a favor da presidente Dilma. Para ela, basta que o deputado não vote pelo recebimento do impeachment. Quem precisa fazer quórum é a aceitação do impeachment, Entendo. é a oposição. Entendo. Precisam ter 342 votos. Sei. Ela precisa apenas fazer com que a oposição não tenha. Se alguém tiver um problema de saúde, não aparecer... Dor de dente. Pois é, acontece. Ataque de caspa, essas coisas sérias.